Ano novo para vocês. Glória a Deus. Mais um ano, 2024. Iniciou o 7º dia. Deus fará, já está fazendo e fará grandes coisas nas nossas vidas. Amém? Bom, esse ano, toda a Missão Apoio, tanto aqui no Japão como no Brasil, nós temos como esse tema anual, onde nós andaremos sobre essa palavra, expansão. E nós queremos entender que expansão é em todas as áreas da nossa vida, seja na área emocional, na área espiritual, na área física, no sentido de multiplicação, não no outro sentido, tá? Mas vamos expandir. Mas até para puxar um pouquinho isso, né? Às vezes nós viemos à igreja e meio tímidos ou não conhecemos as pessoas e olhamos só para a nuca do nosso irmão, né? Então eu queria expandir também um pouco nessa área. Eu queria que você pudesse cumprimentar as pessoas ao seu redor. Se você não sabe o nome, você cumprimente, você se apresente. Meu nome é Akira, muito prazer, que Deus abençoe. 5 pessoas ao seu redor, olhe para trás, na sua frente, para que você não olhe só na nuca do seu irmão. Abençoe a vida dele, conheça pessoas novas. Fala que Deus abençoe você nesse ano, 2024. Gostoso, né? Muito bom. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, então. Fico muito feliz. A gente, na verdade, depois da pandemia, a gente perdeu um costume que a gente tinha. A gente tinha um momento no culto onde a gente louvava a Deus com uma canção e todo mundo saía do seu lugar, cumprimentava uns aos outros, né? Depois da pandemia a gente perdeu isso, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer então é isso, né? A pessoa ao seu redor, né? A gente poder cumprimentar, né, uns aos outros e conhecer pessoas novas. Eu mesmo, eu não me recordo do nome de todos também, né? Então, nos perdoe, mas nós queremos conhecer cada um mais próximo e desejamos isso. Então, para isso, vamos nos expandir, vamos sair da nossa zona de conforto ou nessa zona de timidez e procurar ser pontes, porque, por vezes, a resposta de Deus para a nossa vida, às vezes, está num irmão, né? Está numa vida onde Ele vai compartilhar o seu testemunho, vai compartilhar o seu coração, e você pode ser uma resposta de Deus na vida dele, e também você ser ministrado por meio daquilo que ele carrega também. Amém? Glória a Deus. Ano da expansão, e como esse tema é expandir, vem esse entendimento de crescer. E eu quero dizer para você, desde já, que expandir dói, crescer dói. Então, a gente precisa estar preparado para isso, porque se eu e você nós queremos expandir, então se prepare para as dores, né? Se prepare porque dói crescer, dói expandir. Mas faz necessário a gente passar por esse processo. E eu anotei aqui 3 pontos, os famosos pontos, 3 pontos, 3 princípios para que a gente possa expandir nesse ano. Amém? Eu gostaria que você não só prestasse atenção, mas se você puder tomar nota também, acho que é muito importante, para que você releia em casa, você medite em casa, você veja esses fundamentos que estão sendo lançados e assim nós possamos crescer de glória em glória, de fé em fé e poder se expandir. Eu estou muito feliz, estou muito empolgado, muita expectativa para esse ano. Cada ano tem sido uma experiência nova, cada ano tem sido um desafio novo, mas todos os anos têm sido anos maravilhosos. Amém? E esse ano não será diferente, em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto que eu queria passar para vocês, Deus falou no meu coração, que para expandir é necessário ter um fundamento correto. Para que a gente cresça, é necessário nós termos um fundamento correto. A gente sabe que tem aquelas passagens, Mateus 7, do 24 ao 27, não precisa abrir, mas se quiser jogar no projetor enquanto eu falo, fala daquelas 2 casas, uma construída na areia, outra construída na rocha. Então, é muito importante eu e você entender que nós vamos crescer, nós vamos construir algo, nós vamos expandir. Só que para nós expandirmos,
é necessário ter esse fundamento correto, que é a palavra de Deus. Porque senão é areia. Eu não sei se você já chegou em um momento onde você está construindo algo e de repente vem uma luta, e essa luta parece que destrói tudo aquilo que você construiu no ano. Porque por vezes esse fundamento, ele ainda é areia, não é a rocha, não é a palavra de Deus. Ainda está formada, esse fundamento é no seu sentimento, na alma, e a nossa alma é muito volátil, é muito altos e baixos. Agora, a palavra de Deus, ela é eterna, e a gente precisa confiar nela, na palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus, a gente está nesse ano, com todos os anos, o desafio de a gente ler a palavra de Deus todos os dias, inteira, uma vez ao ano. Amém? E eu creio que esse ano, em nome de Jesus, 90% da igreja vai. Amém? Em nome de Jesus. Não, tem que aumentar minha fé. 100% da igreja, amém? Todo mundo, vamos ler a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 17, eu quero ler aqui algumas porções da palavra de Deus para fundamentar mais e mais a nossa vida nessa importância de a gente poder ler a palavra de Deus. Aqui em Deuteronômio 17, verso 14 ao 19, fala sobre as leis que os reis tinham naquela época. Quero ler com vocês algumas passagens aqui. Essa eu quero ler com vocês. Deuteronômio 17, 14 ao 19. Diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre deles. Eu quero pular para o verso 19, que diz assim: também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado dessa lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá o quê? Todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para o cumprir. Ora, eu e você no Novo Testamento fala que nós somos reis e sacerdotes, amém? Nós somos escolhidos, nação santa, o povo escolhido de Deus. Nós também somos esses homens que Deus estabeleceu como governantes, amém? E essa lei também não mudou. E é bem interessante que como rei, como um líder de uma nação, ele deveria ter a palavra de Deus junto de si, e para ler todos os dias para um fim. Qual é o fim? Para que tema ao Senhor. Amém? Para que tema ao Senhor. Para que a gente se expanda, a gente precisa ler todos os dias. Porque longe de nós construir algo, e esse algo virá uma torre de Babel. Longe de nós querer construir algo para elevar o seu nome próprio. Longe de nós poder construir algo que talvez no início a motivação era correta, mas depois aquilo se perverter, aquilo se distorcer e aquilo ser um objeto, algo de maldição até mesmo para nós, para a nossa casa ou até mesmo para uma nação. E para que isso não aconteça, nós vamos nos expandir, eu creio nisso. Todos nós vamos crescer nesse ano, todos nós vamos desenvolver nesse ano, mas é necessário eu temer a Deus, é necessário eu conhecer mais a palavra de Deus, a fim de que tudo que eu faça possa glorificar o nome de Deus e seja algo eterno que venha passar para as próximas gerações também. Amém? Havia alguns costumes também naquela época de meditação, de leitura, de devoção, que não mudou, os princípios não mudaram. Eu vou ler aqui algumas porções aqui, lá em Salmo 119, verso 97, o salmista diz assim: como eu amo a tua lei, eu medito nela o dia inteiro, e os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Eu amo a sua lei e medito nela o dia inteiro. E essa palavra nos faz mais sábios do que os outros, amém? Essa palavra nos dá sabedoria para construir, para expandir a nossa vida, para construir algo na nossa vida, amém? Quantos amam a palavra de Deus? Amém? Salmo 119, 11 também diz: guardo as tuas palavras no meu coração, para que eu não peque contra ti.
novamente, a palavra de Deus como fundamento tem sido de suma importância para nós construirmos e expandir na nossa vida. Amém? Salmo 119, 147, 148 diz assim: antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro, e na tua palavra depositei a minha esperança. Na tua palavra. Tudo pessoas aqui declarando o quanto ama a tua palavra, o quanto descansa na palavra de Deus, porque ela é o nosso fundamento. Salmo 63, versos 6 a 8, diz assim também: quando me deito, lembro-me de ti e penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, conto de alegria à sombra das tuas asas, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, e a tua mão direita me sustém. Novamente, a presença do Senhor, a palavra dele era o nosso sustento. Amém? A nossa alma se apega nessa palavra. Último versículo, tá? Último versículo desse primeiro tópico aqui. Salmo 1, verso 1 ao 2 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação, seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Dia e noite. A gente poderia dar outros versículos também a respeito da palavra de Deus. Eu fico muito feliz que a gente tem visto uma movimentação de leitura da palavra nesse começo de ano, mas a gente espera que não dure apenas um mês, mas dure todos os dias, até o último dia desse ano. A gente vai estar, ou melhor, até o nosso último dia de vida, nós estaremos todos os dias meditando na palavra de Deus. Amém? Nada substitui a palavra de Deus, porque às vezes você está lendo um livro, às vezes você está ouvindo uma pregação, você está ouvindo um louvor, tudo isso é muito importante, mas nada substitui a nossa devoção com a palavra de Deus. Amém? E no final dessa palavra, a gente vai ver que nós vamos nos juntar, porque não é sozinho que você vai fazer tudo isso, não é sozinho que você vai se expandir, mas juntos nós vamos nos expandir. Amém? Eu gostaria de que nós pudéssemos, desse ano, pudesse ter uma movimentação de devoção diária, né? Todos nós, todas as células, tem alguns irmãos que estão fazendo a devoção e acaba marcando lá também, tirando uma foto. Não é para se mostrar, tá, gente? A gente entende isso, mas é para encorajar os nossos irmãos, tá? Então, uma vez que você está fazendo devoção, queria encorajar você. Tira uma foto, você fazendo devocional da sua Bíblia ou das suas anotações ali. Marque a página da igreja lá no Instagram e a gente vai compartilhar, a gente vai divulgar para que a gente possa espalhar essa cultura de devoção. Amém? A nossa intenção é que isso seja não só um movimento, mas seja uma cultura nossa, cultura da igreja, que todos os anos a gente tem repetido isso. Já vai fazer quantos anos, né? Uns 12, 13, 14 anos que a gente está falando sobre isso. Devoção simples e constante. Simples e constante, né? Alguns já entenderam, alguns ainda não. Mas, novamente, pela repetição, nós vamos chegar nesse lugar. Eu creio nisso, amém? Por quê? Eu estava até conversando com as minhas filhas. E uma das minhas filhas estava falando assim: pai, é sério? Tipo, como assim? Tem gente 10 anos de igreja e não lê a Bíblia inteira ainda? Eu falei: filha, é verdade isso, acontece. Mas como assim, pai? Não pode acontecer isso, né? E, irmãos, 5 anos de crente, não leu a Bíblia inteira ainda? Esse ano vai, em nome de Jesus. Amém? Ou 15 anos de crente, não fez escola bíblica ainda, não fez 20 anos de crente, não tem uma teologia fundamentada na palavra de Deus, mas esse ano vai, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer diferente esse ano? Vamos ler a Bíblia, vamos nos aprofundar, porque na verdade, eu até estou falando num tom mais de brincadeira aqui, mas é algo que é vergonhoso para nós. Se a gente está há anos na igreja e a gente ainda não leu a palavra de Deus inteira, a gente está satisfeito com
com passagens isoladas. É por isso que muitas vezes tem altos e baixos. E eu sempre gosto de falar que a maioria das pessoas que a gente vê, que é mais constante, você vê pessoas que estão fundamentadas na palavra de Deus, que se dedicam à leitura, que se dedicam ao estudo da palavra, porque ela não está ligada a movimentações, apenas a sentimentos. A pessoa que está sempre focada é o que a Bíblia diz, então ela vai permanecer, amém? E graças a Deus, Deus é tão bom, que cada momento difícil que a gente passa, Deus sempre traz uma palavra antes. Parece que Deus sempre prepara-nos com uma palavra. E essa palavra, que é a palavra de Deus, é que nos sustenta nesses dias difíceis. Se não fosse a palavra de Deus, para nós nos apoiar nela, onde estaríamos hoje? Mas graças à palavra de Deus, a meditação na palavra, então hoje nós estamos de pé, pela graça, mas também por causa da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem sido fiel. Não precisa responder para mim, mas a gente precisa conhecer a palavra de Deus, não de forma fragmentada, mas um todo. Toda a Bíblia, ela se converge entre si, ela se confirma entre si. Ela é a palavra de Deus. E quantas heresias que a gente ouve no YouTube, ou quantas coisas a gente ouve por aí, sabe por quê? Passagens isoladas, não entende o contexto, não entende, não estuda. E eu sempre falo, sabe, para a igreja, ou para as turmas de escolas também, a gente fala, só não cresce quem não quer. Sabe por quê? Nós aqui na igreja local, Missão Apoio Torracha, nós temos um trilho de crescimento que, se você quiser, sem parar, durante o ano todo, sem parar, você tem 5 anos de crescimento de estudo. 5 anos, sem parar. Em fevereiro agora vamos iniciar curso de família, curso para homem ao máximo, mulher única, casais, maravilhoso. Vai ter também discipulados, e depois teremos seminário Veredas Antigas, o encontro com Deus, e depois escolas bíblicas de discípulos, escola de líderes. Também teremos, e temos na verdade, sempre está rodando teologia, que sempre está rodando novas matérias, são 24 matérias, que dá numa duração de 3 anos e meio. Então tem muita coisa para a gente crescer, mas nós estamos satisfeitos, sabe, com pouco, satisfeito com migalhas, satisfeito principalmente com essa invasão da internet e redes sociais. É uma frase de efeito que a gente gosta de ler, ou é aquela porção, é um Reels, eu amo Reels, porque o Reels é 1 minuto só, e aquilo como bomba, como viraliza, como engaja o Reels, porque é uma mensagem de 1 minutinho, e aquilo fala comigo, glória a Deus. E às vezes a gente fica satisfeito com o Reels, mas a gente precisa se aprofundar, amém? E parece que infelizmente a gente precisa dizer para a igreja todos os benefícios de ler a palavra de Deus. Eu compartilhei também já algumas vezes, mas eu quero repetir aqui, porque há uma estatística, uma pesquisa, que quando você lê 4 vezes a Bíblia por semana, o sentimento de solidão cai 30%, os problemas de raiva cai 32%, a amargura cai 40%, o alcoolismo cai 57%, os adultérios caem para 68%, sentimento de estagnação espiritual cai para 61%, o consumo de pornografia cai 61%, o compartilhar a fé, ela aumenta, alguns eu falei cai, mas acho que aumenta 200%, o discipulado também aumenta para 230%, esse engajamento de discipular. Quando a gente começa a meditar na palavra, a gente passa a querer compartilhar mais a palavra de Deus, a gente passa a querer discipular alguém, cuidar de alguém, evangelizar alguém. Então quando a gente começa a ler a palavra de Deus todos os dias, se enchendo da palavra, enchendo nosso coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio. É tão natural, é tão simples, mas... E por último, o povo perece por falta de conhecimento. Às vezes a gente vai conversar, aconselhar alguns irmãos e tal, e se esses irmãos tivessem a palavra de Deus, já muitos problemas já seriam resolvidos. Mas o problema é que daí não tem o respaldo da palavra, ou só pega aquilo que o convém. Mas a gente precisa ver a Bíblia como um todo, amém? Se eu quero expandir, eu preciso ter esse fundamento correto, eu preciso me dedicar na palavra de Deus, amém? Você pode falar para 3 pessoas ao seu redor
esse ano vai. Em nome de Jesus. Esse ano vai. Irmãos, eu quero ser muito sincero com vocês. Eu quero ser muito sincero. Eu quero abrir a minha nudez também. Eu reconheço que há momentos da nossa vida, mesmo nós com título de pastor, com esse encargo, essa responsabilidade de ensinar as Escrituras, a gente corre o risco sim de passar dias sem ler a palavra de Deus. Eu me lembro que na época da reforma aqui, meu foco, né, eu não sei se também todo homem é assim, mas meu foco era eu só via assim, reforma, eu só conseguia ver isso. Eu só conseguia vir 8 horas da manhã aqui, fazer uma oração simples, Senhor, obrigado por esse dia nos dar força, e ficava aqui até a força acabar, até ficar tremendo assim, né? Agora, já não dá mais para trabalhar, deixa eu voltar para casa para jantar, e às vezes daí aquilo até trazia janta para mim aqui, para que a gente pudesse terminar essa obra aqui, para que a gente pudesse ter esse momento aqui, né? E nesse tempo, o ativismo, o muito trabalho, fazia com que eu chegasse em casa só o pó. E quando ia meditar na palavra, dava aquela cochilada, aquela dormida. E por dias, se a gente começar a pensar que isso é normal, acostuma. E quanto menos você espera, você nem sabe mais onde está a sua Bíblia. Quanto menos se espera, você já está tão cheio do mundo, de pensamento humanista, que você já está tão longe daquilo que Deus Ele quer falar, sabe? Porque deixou de ler todos os dias. Então eu reconheço, já passei por dias assim, ou até mesmo o ativismo, as demandas da igreja, as demandas da família, é tanto trabalho. E será que isso não é uma estratégia de Satanás também? Quando o povo de Israel queria adorar o Senhor ali no deserto, o faraó, o que ele disse? Não, acho que eles estão muito ociosos, está querendo buscar Deus, adorar Deus no deserto, eu vou colocar, sabe o que? Mais trabalho, vou deixar eles muito ocupados, para que eles nem tenham tempo para pensar em Deus, em adorar Deus. E será que não é isso que Satanás tem usado para colocar tanto trabalho, tanta preocupação, e às vezes a gente se esquece desse tempo com Deus? Mas eu quero crer que esse ano vai, em nome de Jesus. É muito sério isso, tá? Eu queria encorajar, esse ano temos muitos cursos, temos muitos seminários, temos muito a se aprofundar, sabe? Eu sei que é um pouco mais o meu encargo, né? Quando eu fecho meus olhos, eu vejo escolas bíblicas, eu vejo, né, muita coisa assim, da gente estudar a palavra de Deus. Esse é o meu encargo, essa é a minha parte. Mas eu sei que tem outros encargos, mas é necessário, né, nós orarmos junto com os profetas, mas é necessário também os profetas sentar também com os teólogos, para que assim todos tenham um fundamento correto, amém? Um fundamento sólido. E eu creio, e eu quero crer também, que as próximas escolas, os próximos cursos, vai faltar vaga, tá? Vai faltar vaga, porque nós queremos nos expandir, e para expandir, teremos que focar na palavra de Deus, amém? Outra coisa também para expandir nesse ano, é necessário eu e você nos esforçar. Mateus capítulo 25, verso 14 ao 30, é a parábola dos talentos. Famosa parábola ali dos talentos, onde Deus ele entregou talentos. Esse talento, tanto sim, no contexto, ele se refere à parte monetária, sim, mas dentro de um contexto geral, a gente também pode colocar como dons que Deus ele nos deu, algo que Ele nos deu. E aqui a Bíblia fala que para um Ele entregou 5 talentos, para outro Ele entregou 2 talentos, e para outro Ele entregou 1 talento. Em outras palavras, ninguém ficou sem talento, ninguém ficou sem dom, ninguém ficou sem algo que Deus ele deu. Mas no final dessa história, Deus ele vai prestar conta com aquilo que esses homens fizeram com os talentos no qual eles receberam. E aí o que aconteceu é que aquele que recebeu 5, logo ele já começou a trabalhar para poder investir, para poder multiplicar, e ele conseguiu mais 5. Aquele que ganhou mais 2, ele também já começou a trabalhar, já começou a se esforçar para poder multiplicar, e aquilo multiplicou para mais 2. Agora aquele que teve 1,
ele não fez muito esforço. O que ele fez? Ele apenas escondeu, ele enterrou o talento. E depois Deus, ele cobrou daquilo que ele tinha recebido. Sabe, não houve nenhum esforço. Então, para que a gente possa se expandir, é necessário se esforçar. E aqui eu aprendo um princípio, irmãos, aqui na parábola dos talentos, que o mínimo de Deus, repita assim comigo, o mínimo de Deus é dobrar o que você recebeu. Eu vou repetir, o mínimo de Deus é dobrar aquilo que você recebeu. Doeu aí? O mínimo de Deus é dobrar. Então, você olhando para trás, para o ano de 2023, aquilo que você recebeu, cresceu. Aquilo que você recebeu, duplicou. É o mínimo que a gente pode fazer para Deus, é duplicar aquilo que Ele nos deu. Duplicar o conhecimento, duplicar a influência, duplicar os dons, desenvolver mais e mais os dons, né? Por exemplo, a livraria ali, quando o diácono Eduardo, o diácono Isaísa assumiram a livraria, na verdade quadriplicou, nem sei quanto mais que a gente pode falar, né? Subiu de nível ali a livraria, né? A organização, né? Então a gente vê quando a pessoa assume um lugar e tem esse dom também de poder administrar, poder desenvolver algo, tem que duplicar, temos que crescer, amém? Então Deus, Ele já entregou muitas coisas para nós, e para expandir, você viu que é necessário um esforço. Não foi enterrar, não é ficar só ali com a mão estendida e esperando algo acontecer. Foi necessário um esforço. E o problema é que a gente dá aquelas desculpas, né? Se eu tivesse um dinheiro, se eu tivesse dinheiro, eu faria tudo isso que Deus falou para mim fazer, né? Se eu tivesse nascido de uma outra forma, se eu tivesse uma infância diferente, né? Ou se eu tivesse um cargo, ou se eu tivesse algo assim, então seria diferente. Ou se eu soubesse fazer aquilo, seria diferente. Mas não tem desculpa diante de Deus, porque nós recebemos pelo menos uma coisa. E se você quiser aprender algo, na internet tem muito curso que você pode estudar. Hoje tem tanta facilidade, tantos recursos para a gente poder crescer e desenvolver naquilo que o Senhor depositou em nossas mãos. Então hoje não tem desculpa e é necessário um esforço. Eu quero ler aqui algumas porções também, que a Bíblia nos dá uma ideia de um esforço que é necessário a nossa parte. É claro que a salvação é pela graça, ok? A salvação é pela graça. Mas algo que Deus queira fazer na terra por meio de nós, depende de nós. E eu e você precisamos nos posicionar. Não vai ser culpa do diabo, não vai ser culpa do seu irmão, não vai ser culpa de outra pessoa que te ofendeu. Não, depende de você se esforçar. Em Lucas 13, 24, por exemplo, diz assim: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Ora, se a Bíblia está falando essa palavra, esforce-se, é porque é necessário ter algo da nossa parte, é necessário uma parte nossa de se esforçar. O esforço não nos faz merecedores do reino, mas também não significa que nós não precisamos nos esforçar. 2 Pedro 1,10 também fala assim: portanto, irmãos, 2 Pedro 1,10, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador será inteiramente suprida a vocês. Empenhe-se em consolidar. É um empenho, é um esforço que eu e você precisa ter para consolidar o nosso chamado. Atos 24:16, Paulo também diz, ali na sua defesa diante de um governador romano, ele fala assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. É necessário então um esforço. Nós estamos fazendo um esforço. Para você ler Bíblia não é necessário um esforço. Para a gente vir à igreja não é necessário um esforço. Para fazer um curso, para começar e terminar, tudo é necessário um esforço. Isso é a nossa parte. A Bíblia também fala em 2 Coríntios 5:9, ele também dizendo: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis.
Mais uma vez eu quero repetir, o esforço não nos faz merecedor de nada do reino de Deus, mas por meio do esforço nós podemos acessar outros lugares em Deus. Parece até um paradoxo, né? Mas tudo é a graça de Deus, mas alguns lugares que Deus ele quer nos levar e nos colocar, será necessário um esforço. Amém? Em nome de Jesus. Infelizmente, a gente vê muitas pregações que foca apenas na bênção, né? Em 2024, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, e eu creio nisso. Recebe também em nome de Jesus. Mas o que você vai fazer para ser abençoado também? Para fazer algo diferente, para que Deus te expanda, para que Deus te leve num nível de influência maior. O que nós vamos fazer? Ficar sentado ainda? Não, nós precisamos nos movimentar. E ao movimentar, a própria igreja reconhece, a própria igreja abraça aquilo que você carrega. E eu creio que há muitos dons distribuídos aqui. Amém? É necessário então nós realmente nos esforçarmos, ok? Para a gente se expandir, é necessário ter um fundamento. Então, todos comigo? Fundamento. De nada adianta a gente crescer e aquilo ser destruído. De nada adianta crescer e aquilo ser corrompido. Então é necessário o fundamento correto, que é a palavra de Deus. Todos os dias nós vamos fazer essa movimentação de cultura, de devocional. Para expandir também é necessário então esforço. Esse ano, eu e você, nós vamos nos esforçar mais para ler a palavra de Deus, para fazer os cursos, para participar, de se engajar, de se integrar, de se envolver e participar. Amém? Agora, essa última aqui pega, porque para se expandir é necessário ser podado. Amém? João capítulo 15, verso 1 e 2. Para crescer é necessário ser podado. João capítulo 15, verso 1 e 2. Eu não sei qual tópico daí está pegando mais em você, porque se você quer expandir, você sabe muito bem. Nós já conversamos com algumas pessoas e algumas pessoas falaram: parece que tudo que eu construo, vem uma raiva, vem um sentimento, e eu já falo tudo, e eu destruo tudo aquilo que eu construí. E a gente conversou com essas pessoas e falamos assim: você precisa então de mais de Deus, você precisa mais do Espírito Santo, você precisa mais do conhecimento da palavra de Deus, se encher da palavra de Deus, porque momentos quando vir de muita luta, quando vier a tempestade, você vai estar tão cheio da palavra de Deus, que vai vir tempestade, abala um pouquinho, mas a casa não vai cair, você vai permanecer, porque você está respaldado na palavra, não no seu sentimento, não no humanismo que a gente ouve. Amém? Então esse ano também eu vou me esforçar. 2023, você se esforçou para ler a palavra de Deus? Você se esforçou para participar das movimentações? Porque é necessário um esforço. A gente tem todo um calendário anual, para a gente poder já pedir um UQ, né? Já poder fazer alguma coisa, para poder se programar, porque eu vou me esforçar para fazer parte, porque eu quero crescer, eu quero expandir. Então é necessário um esforço. Agora, para expandir, para crescer, acontece isso também. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e também ele poda, ele limpa todo aquele que der fruto, para que dê mais frutos ainda. E eu quero falar para vocês, né, eu creio que é no conhecimento de todos, José, o famoso José lá no Egito, ele foi podado, sim ou não? Sim, ele foi muito podado. E essa poda, eu comecei a notar aqui, ele tinha um fundamento, ele tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. Ele não andava por circunstância, ele tinha um fundamento sólido, que era a palavra de Deus a respeito dele e quem ele era, independente onde Deus o permitisse entrar. Agora, José também, você vê que ele não foi um homem esforçado. Todo lugar que ele foi, todo lugar que ele migrou ali, que Deus permitiu, por meio dessas podas, ele entrar e acessar, injustamente talvez em alguns momentos, mas em cada lugar, José fazia com excelência.
Aquilo que ele recebeu de Deus, ele servia com excelência. Ora um tempo na prisão, ou depois no palácio, tudo ele fazia com muito esforço, com excelência. E por isso, você vê que Deus, ele permitiu essa expansão na vida de José, ao ponto dele ser um dos governadores que governou o mundo inteiro daquela atualidade, a maior potência daquela atualidade, naquele tempo. Você consegue entender então quão é importante? Se eu e você nós quisermos expandir, fundamento correto, a palavra de Deus e esforço, e entender o processo de poda. Porque José poderia muito bem, quando foi podado, foi vendido pelos seus próprios irmãos, falar assim: minha vida acabou, é culpa dos meus irmãos, já não tem mais jeito para mim, não dá mais. E depois levado na prisão injustamente por causa da mulher lá de Potifar, que queria dormir com ele todos os dias, falando: deita-te comigo, deita-te comigo. E ele vai preso injustamente, e ele poderia falar: Deus, dá licença, já cansei, já é uma poda, agora a segunda poda, será que Deus não me ama? Será que Deus não me quer? Mas ele tinha uma palavra, e ele era esforçado, independente onde ele estava, ele fazia com excelência, era esforçado, e Deus expandiu a influência, a autoridade, a unção na vida dele, amém? Davi foi podado também? Sim ou não? Foi muito podado. Agora, Davi foi alguém também que foi perseguido, foi julgado, foi subestimado, até pelos seus próprios irmãos. Mas você pode notar novamente, Davi, ele foi esse autor de vários salmos. E você viu qual o fundamento que ele estava fundamentado? Foi ele que dizia ali que ele medita na palavra de noite, que o prazer dele é a palavra de Deus. Você vê que o salmista Davi, ele tinha o fundamento que era a palavra de Deus. E Davi também, aonde ele foi, se você conhecer e estudar a palavra de Deus, a história de Davi em algum momento sim, teve um momento só, que ele ficou com preguiça, que ele ficou lá na casa, né, deitado, e ele levantou e viu Batseba tomando banho. Teve um momento, e esse foi um momento de queda, porque ele deixou de esforçar e cumprir esse princípio. Mas a todo momento, seja ali na caverna de Adulão, você vê um Davi dedicado a cuidar de quantos homens, que era tudo problemático, não lembro quantos homens, era vários homens, né? E você via Davi esforçado, tudo que ele pegava para fazer, ele também era alguém esforçado. Até mesmo antes, né, de assumir o reinado, Davi era esforçado nas pequenas coisas. Quando seu pai pediu: olha, leva uma marmita lá para os seus irmãos, ele foi esforçado, ele teve que se esforçar e falar: não, tá bom, vou levar aqui as marmitas. E chegando lá, ainda os irmãos falavam: o que você veio fazer aqui? Você veio aqui nos bisbilhotar, curioso, o que você veio fazer aqui? Você não era para estar aqui. Mas ele foi esforçado nas mínimas coisas, e nas pequenas oportunidades, que era levar uma marmita para os irmãos, surgiu a grande oportunidade, que virou uma chave na vida dele. É esse princípio que a gente aprende: ser fiel nas pequenas coisas, ser fiel em levar uma marmita para os irmãos, se esforça para se dedicar e fazer com excelência aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Era para levar uma marmita? Ok. É para cuidar do pasto, das ovelhas? Ok. Em tudo servia com excelência, se esforçava, e logo Deus, ele permitiu essa expansão na vida dele. Você consegue visualizar dentro de você? Está se expandindo? E por que não está expandindo? Será que falta fundamento? Será que falta um esforço? 2023 só foi preguiça? Ou será que falta eu entender que essas podas também é necessário para eu crescer mais ainda? Eu falei já alguns cultos atrás, eu já falei também, já contei um testemunho de algumas coisas. Quantos não eu já recebi? Quantos não eu já recebi? E amém, Senhor, glória a Deus. Não vou murmurar, vou continuar servindo com aquilo que Deus depositou em minhas mãos, né? E Deus, pela sua graça, né, acaba nos expandindo de dentro para fora. Mas é necessário a gente passar por poda. Mais uma pessoa também, chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo foi podado?
Sim? 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao 28. Esse eu quero ler com vocês. Abre aí comigo. Só para nós lermos junto, porque às vezes a gente entra no lugar onde nós estamos sendo podados e vem muito sentimento na nossa vida, falando, não, eu não estou conseguindo, mas a gente precisa se inspirar na palavra de Deus, porque era o nosso fundamento. E se eles venceram, nós também podemos vencer. Amém? Diz a palavra de Deus, eu vou ler na versão NVT. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao 28. Vamos ver aqui a poda que Deus fez na vida de Paulo. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Olha o esforço de Paulo. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Em certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio, por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Apóstolo Paulo, que foi muito podado na sua vida, e você vê, e nós vemos aqui a expansão de influência, unção e autoridade que Paulo ele teve. Agora Paulo, lá em Atos 26:19, ele diz assim: eu fui fiel à visão celestial. Ele tinha uma palavra de Deus também. A vida dele estava respaldada numa palavra que Deus, ele falou, numa palavra que são as escrituras ao respeito dele, a respeito daquilo que Deus ele tinha para fazer. E também, nós vemos até nessa passagem, mas 1 Coríntios 9:27, que Paulo era alguém muito esforçado. Paulo falou assim: mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nós vemos um Paulo esforçado. Nós vemos aqui 3 homens, José, Davi e Paulo. Os 3 homens que foram podados. Mas os 3 homens tinham o quê? A palavra de Deus. Era um homem esforçado e se sujeitava às podas. Sabe como que a poda vem também? Isso aqui não é para amaciar o meu ego, tá? Mas eu li isso e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Eu sei que é uma frase, mas eu acho que faz muito sentido. Porque esse ano, gente, eu vou melhorar. Vocês me esperam, eu vou melhorar. Olha só, porque muitos falam, o pastor é muito bonzinho. Não, eu sou bonzinho. Não que eu vou ser um carrasco também. Mas eu creio que é necessário, nós temos uma palavra, nós vamos expandir. E para expandir, vai ser necessário palavra, vou cobrar, gente, palavra. Principalmente líderes, palavra. Segundo, esforço. E terceiro, podas. Amém. Mas olha só, eu li uma frase, que diz assim: todo pastor é gente boa enquanto ele é seu amigo. A crise começa quando ele resolve ser seu pastor. Pois como amigo ele te aceita como você é, mas como seu pastor ele vai te confrontar para que você cresça. É nesta hora que a crise começa, pois crescer dói. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Então nós vamos, esse ano nós vamos expandir, nós vamos ser podados. Todavia, independente do que aconteça,
foi o próprio apóstolo Paulo para a gente fechar. Eu quero convidar vocês a colocar em pé. Romanos 8, 28. Coloca aqui. É o ano da expansão. Tem uma igreja lá na Coreia. E a Coreia já viveu grandes avivamentos. Conheço pastores que já foram lá na maior igreja do mundo. Felizmente, não tem acontecido todo aquele avivamento que era antes, porque deixaram alguns valores. Mas nós cremos sempre no remanescente que tem em cada lugar que Deus colocou das nações. Mas quando um amigo pastor foi lá, ele falou que teve acesso nos bastidores antes de subir no púlpito. E lá tem um memorial lá atrás, falando que todo homem que for subir nesse púlpito, ele tem que ter tido uma oração de 7 horas antes de subir no púlpito. Você vê a seriedade? Por que eles se expandiram de uma forma, de uma influência, uma unção poderosa? Porque havia uma palavra de Deus, seriedade com a palavra, e havia um esforço da parte deles, e havia também temor de ser podado também. Amém? Com tudo isso que a gente recebeu, o apóstolo Paulo, ele disse, vamos ler todos juntos? 2, 3 e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Mais uma vez, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Nós vamos nos expandir, nós vamos crescer, e nós vamos precisar, então, última vez para repetir, nós vamos precisar ter a palavra de Deus, nós vamos precisar ser esforçado, e nós vamos precisar se sujeitar ao processo de poda. Humildade. Só que com tudo isso, que eu quero dizer para vocês, não vai ser sozinho. O que eu quero fazer uma oração hoje, é porque sozinho você pode até ir mais rápido, mas junto a gente vai mais longe, juntos. E juntos a gente quer chegar no final do ano juntos, para poder expandir, para poder olhar para trás e falar, esse ano foi o ano da expansão. E quando eu estiver um pouquinho preguiçoso, enquanto eu estiver um pouquinho desacelerando, no sentido de faltando força, é aí que entra o meu irmão para me ajudar. Vamos lá, não vamos parar não, vamos continuar. Aí que vai vir aquele meu líder, aquele homem de Deus, vai falar, como está a sua leitura da palavra? Vamos, porque eu também estou fazendo, vamos junto, vamos compartilhar. Ou de repente um líder também, ou na igreja, pode acontecer algumas podas, mas é para o teu bem também, é para o nosso bem. Então eu gostaria que esse ano vai ter tudo isso, e eu creio numa expansão, e se a gente estiver fundamentado nessas 3 áreas, final do ano nós veremos e estaremos nos alegrando com a colheita. E eu queria fazer uma oração diferente. Eu queria fazer uma oração, você se juntasse, ou com a sua célula, com pessoas da sua célula, ou com algum outro irmão que talvez você não conheça, mas você quer estar mais próximo. Ou você ainda não conhece, mas se junta com alguém, ninguém fique sozinho, porque é juntos. E em células também, nós iremos aplicar isso, palavra de Deus, esforços e podas. Nas células vão acontecer isso também, amém? E para isso nós vamos expandir, amém? Podemos fazer isso então? Então você pode se juntar, ou seja, com pessoas da sua célula, ou seja, com algum irmão, mas eu gostaria que, por favor, ninguém ficasse sozinho. A oração que eu quero fazer com todos vocês, juntos, nós vamos fazer uma oração, falando, Senhor, esse ano nos ajude a crescer na palavra de Deus, ajuda o meu irmão a crescer na palavra de Deus. Esse ano, Senhor, eu quero me comprometer a me esforçar, mas ajudar também o meu irmão a crescer,
E esse ano também, se meu líder, se meu pastor me podar,